A CPDM informa. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. Jesus aí fala assim, ó: meu povo está sendo destruído porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Que poder que é esse? João 8,32, Jesus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade que é essa? Que poder que é esse? Ele fala assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o poder de Deus é para transformar você em filho de Deus, te dar vida eterna, te dar salvação, salvar você dos seus pecados. Não existe outro Deus, nem no céu, nem na terra, pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Guarda o que tem para que ninguém roube a coroa da vida eterna. Em breve, o Filho do Homem virá nas nuvens dos céus. E Ele está voltando, porque as profecias nos mostram isso. As profecias nos mostram o que está acontecendo no mundo. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Por se multiplicar o pecado, Mateus 24:12, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar o pecado, o salário do pecado é morte, separação, separa o homem de Deus. Vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus, para que Ele não vos ouça, para que Ele não vos ajude. Por isso que uma das verdades que você precisa saber: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, se nós se arrependermos. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Sem o Espírito Santo, ninguém pode dizer que é filho de Deus. Não é. É um selo, é um carimbo que garante que você recebeu esta salvação. Não existe salvação em religião. Deus vai falar: religião, acreditar em Deus, até os demônios acreditam. Tá? Religião é a causa de grande lucro. Acreditar em Deus não vai salvar ninguém. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Único nome dado no céu e na terra. Então tem muita verdade que as pessoas não conhecem e nem querem conhecer muitas vezes. Mas para onde você vai fugir? Salmo 139 diz: se eu subir ao céu, o Senhor lá está. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor lá está também. Quantas pessoas ainda vão morrer e vão para o inferno sem conhecer a verdade? Muitas. No final dos tempos, muitas deixaram a verdade de lado para dar ouvido à mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Romanos 1. A gente está vendo que as pessoas estão correndo de um lado para o outro, como profetizou Daniel. Mas estão correndo para quê? Correndo atrás do dinheiro? Correndo atrás da felicidade? Que felicidade? A única felicidade que Jesus prometeu foi que quando Ele voltasse nas nuvens do céu, Ele viria te buscar. Essa que é a verdadeira felicidade. Essa que é a verdadeira esperança que o homem pode ter. Jó foi um homem que perdeu tudo. Perdeu toda a sua riqueza. O homem mais rico do Oriente, a Bíblia diz. Ele perdeu tudo. 10 filhos, morreu de uma vez só. Perdeu a saúde, ficou totalmente doente dos pés à cabeça. Mas a coisa que Jó não perdeu foi a fé, foi a esperança e foi o amor. Ele falou: eu sei que o meu Redentor está vivo e eu sei que por fim, no fim, Ele vai se levantar. Jesus vai voltar. Ele prometeu. Ele vai voltar. Na terra não existe conhecimento de Deus. Escreveu o profeta Oséias. Só prevalece a mentira, assassinato, só prevalece adultério e prostituição. Não existe conhecimento. Em Romanos 1:28, o apóstolo Paulo vai repetir: meu povo não se importaram de terem conhecimento de Deus, por isso Deus os abandonou às suas paixões. Já falei muitas vezes e sempre vou falar isso: foge de artista, tá? Foge de ídolos. Foge. Ídolo do futebol, ídolo da música, da política ou da religião.
Este mundo jaz do maligno. João 17, Jesus fala, a igreja não é deste mundo. Por isso que a igreja não tem política, não tem partido, não tem ecumenismo de sentar com o padre para tomar cafezinho. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, ela é do céu. Foi comprada para isso, para pregar o evangelho, para anunciar o mundo vindouro, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas, do jeito que a gente está vendo, essa última geração aqui é a geração que realmente vai adorar o anticristo. Eu sei que é a última geração porque a Bíblia me diz que quando a nação de Israel voltasse a ser um país, isso aconteceu em 1948, essa seria a última geração. Jesus, ele falou assim, quando Jerusalém voltasse a ser a capital de Israel, a igreja não ia estar mais aqui. Por que você acha que o presidente Trump já mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém? Porque a nação de Israel é um relógio para este mundo. Jesus vai falar assim, olhem para a nação de Israel. Quando vocês verem essas coisas acontecendo, o fim está próximo. Levante a cabeça, olhe para cima. A vossa redenção se aproxima. E as pessoas estão olhando para videogames, estão olhando para futebol, estão olhando para os seus artistas. Filmes, filmes, filmes e mais filmes. Tentando amenizar a dor, né? Por isso que o apóstolo Paulo falou, no final dos tempos não darão ouvidos à verdade e vão se voltar a fábulas. Eu já passei por isso, de ficar final de semana inteiro na frente de televisão, assistindo filmes, para não lembrar da vida miserável que eu vivia. Cachaça e drogas e prostituição. Vida miserável. As pessoas pensam, se enganam, pensando que estão vivendo, mas estão mortas. É o que está escrito em Apocalipse. Tem nome de que está vivo, pensa que está vivo, pois está morto. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem como você escapar disso. Por isso que o homem é chamado. Vinde a mim, saia de onde você está e venha a mim. Os que estão cansados e oprimidos, cansado do pecado, oprimido pelo diabo, eu vos aliviarei. Como eu estava falando, Fernanda Montenegro deu uma declaração, uma entrevista. Você não acredita no que a gente prega? Que os artistas servem ao diabo? Então talvez você acredite na Fernanda Montenegro, porque ela mesma falou isso. Nós, os artistas, servimos aos demônios. Bob Dylan, um cantor de rock muito antigo, ele deu uma declaração parecida. Eu não posso quebrar o pacto que eu fiz com o diabo. O diabo me prometeu dar glória, prometeu me dar fama, e eu não posso quebrar esse pacto. Bob Dylan. Isso aí está na vida de todos eles. A mulher que escreveu o livro do Harry Potter, ela deu uma entrevista, ela falando assim, eu escuto uma voz na madrugada, um espírito vem falar comigo, e ela apenas escreve. Por isso que fez tanto sucesso essa mulher que escreveu o livro de feitiçaria. Ele está vivendo um tempo legal, né? O diabo está fazendo o trabalho dele certinho. O diabo vai muito bem, obrigado. Porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E o diabo está matando um atrás do outro. O profeta Oséias vai escrever assim: na terra não tem conhecimento de Deus, só prevalece mentira, só prevalece prejurar, matar, prostituição, adultério, só prevalece o pecado mesmo, sem conhecimento de Deus. Por isso que o povo está sendo destruído. O homem não vai conseguir destruir Deus e nem a sua palavra. A Bíblia diz no Salmo 53, o tolo diz no seu coração, Deus não existe. O tolo que pensa que Deus não existe. Deus, os olhos de Deus passeiam sobre toda a terra. Eu tenho o seu nome escrito na palma da minha mão. Eu conto as estrelas chamando pelo nome. Olha Isaías 40. Os judeus se gloriam de ter conhecido um Deus assim. Um Deus que mede os céus a palmos, que pesa os montes em balança de precisão, que tem os oceanos na concha da sua mão. Você acha que ele não sabe o que a gente faz? 24 horas por dia. Salmo 139 fala que Deus é onisciente.
Ele sabe todas as coisas e nada pode ficar oculto aos olhos dele. Que ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Em todo lugar ao mesmo tempo. E ele é onipotente. Jesus, quando ele ressuscitou, ele falou assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E sabe o que ele fez? Ele compartilhou esse poder com a sua igreja. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpião, e dano nenhum vos fará. Salmo 91. Jesus estava falando exatamente do Salmo 91. Mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E eu fico espantado porque se o apóstolo Pedro, se o apóstolo Paulo visse o que a igreja moderna faz hoje, eles iam morrer de infarto. Doando cadeira de rodas. Igreja doando cadeira de roda. Pedro e Paulo botavam a mão no paralítico e falava: levanta, anda. A igreja de hoje só sabe ter dinheiro, filho. Só tem artista dentro de igreja hoje. Não tem pastor, só tem mercenário. Por isso que Jesus está voltando, porque a igreja no final dos tempos, está escrito em Apocalipse 3, ia ser uma igreja desgraçada, sem salvação, sem a graça de Deus. Uma igreja miserável, sem poder para curar enfermos, sem poder para expulsar demônio. Não expulsa demônio não. Sabe o que eu vejo a igreja fazendo? Chama o chefão. Eu quero falar com o chefe. Isso não é igreja, filho. Igreja não invoca o nome do diabo. Jesus mandou expulsar os demônios. Então cuidado com essas ideologias religiosas que vai levar você para o inferno, tá? A igreja seria desgraçada, miserável, pobre. Pobre porque não tem boas obras. Não tem boas obras de ajudar o próximo. Cega, não enxerga o mundo espiritual. Nu, porque é uma igreja cheia de pecados. Toma cuidado. A gente está vivendo esses últimos dias, as profecias acontecendo debaixo do nosso nariz. Jesus, ele fez uma profecia falando assim, quando ele estava sendo levado para a cruz, ele, no meio do caminho, as mulheres pararam ele e começaram a chorar na frente dele. E as mulheres batiam no peito, se lamentavam. Em Lucas 23. É normal a gente pegar e ver um bandido, um estuprador, sendo espancado até a morte, né, porque fez alguma maldade. Agora que as mulheres estavam inconformadas. Por que Jesus estava sofrendo aquilo, sendo que ele só fez o bem? Curou os enfermos, expulsou os demônios, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, multiplicou pão para a multidão, fez tantos milagres que é incontáveis. E aí as mulheres estavam inconformadas, chorando e batendo no peito. Aí Jesus se vira para elas e fala assim: filhas de Jerusalém, vocês estão chorando por mim? Vocês estão com dó de mim? Vocês deviam chorar por vocês e por vossos filhos, porque virão dias em que dirão: bem-aventuradas estéreis que não têm filho, bem-aventuradas aquelas que não amamentaram. Esse tempo chegou. Se você botar uma criança na escola hoje, sabe o que ela vai aprender? A escola vai dar um livro para ela, para ensinar suicídio, vai ensinar homossexualismo. É isso que a escola vai ensinar para o seu filho. Então é melhor nem ter filho nessa época, né? Não tem para onde fugir. Vão ter que dar um monte de vacina que é mais veneno do que vai te ajudar. A gente está vivendo esse fim dos tempos por se multiplicar o pecado. O amor de muitos esfriará. Mas o que Jesus está falando aí é uma profecia que está lá em Apocalipse 6. Montes e montanhas caem sobre nós. Esconde o rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. É só o princípio das dores. Guerras. Nação contra nação e reino contra reino. Primeira Guerra Mundial, a nação de Israel voltou para seu país. Começaram a voltar para a Palestina. Depois de anos, desde o ano 70, só foram voltar em 1914 para sua terra. 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, Israel volta a ser um país.
Boas de eucalipto. Terceira Guerra Mundial está perto. Quando Jerusalém voltar a ser a capital, está escrito em Lucas 21, 24. Quando vocês verem Jerusalém como capital de Israel novamente, quem vai estar sentado lá vai ser o anticristo. Então não durma no ponto, não. As profecias estão se cumprindo ao pé da letra, como Jesus e os profetas falaram. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nada aceite, é fresco, hidrata.